pessoal, beleza pessoal? Hoje a gente vai reagir a esse vídeo que rolou no Flow sobre a operação, né, que rolou no Rio de Janeiro, tá bom? Tava lá então o Nantes falando com o Igor e outro policial, tá certo? Então a gente vai dar o play aqui, vamos ver qual que é a opinião dos caras aí, tá certo? Vamos começar falando então do assunto que roubou a brisa aí nesses últimos dias, na última semana, que foi a mega operação que aconteceu lá no Rio de Janeiro, que a gente, no primeiro momento, eu lembro que na terça-feira teve um Flow News e a gente tava falando de, acho que 64 mortos. E no dia seguinte isso daí quase dobrou por conta de corpos que estavam na mata e tudo mais, né? Muita gente falou que foi, teve uma galera falando que era uma chacina, né? Teve uma galera falando vários... Era um massacre. Um massacre, umas lendas urbanas de que os policiais teriam matado os bandidos com faca, inclusive, por conta de umas... Pessoal, essa fala do Igor aí é o que tá rolando, né? Que tem uma galera que tá repartida e tá falando aí que é uma chacina e outros aí falando que rolou e tá tudo em ordem, tá bom? Mas e aí? Eu quero saber sua opinião. Deixa em comentários aí qual que é a sua opinião. Foi ou não uma chacina? Deixa em comentários, valeu? Vamos dar play aqui. Cabeça separada que encontraram e tal. E no fim, assim, eu fiquei olhando pra ver se ia surgir alguma coisa. Até uma parada que o Gianzão falou, que era, pô, se tiver algum inocente aqui nesse meio, vai ter matéria pra cacete, vai passar em tudo quanto é lugar, vai em tudo quanto é rede social. E não teve, né? Então, até os depoimentos que eu tava vendo de familiares, acho que uma tia de um garoto, que eu não lembro o nome dele, mas era com R, um do cabelo vermelho, Então, esse rapaz aí que o Igor tá falando, eu já dei uma pesquisada a respeito dele, encontrei a rede social, lá tem fotos que tá passando pra vocês aí agora desse rapaz, que até então a tia dele falou que ele não mexia com nada, não era envolvido com nada, né? Mas encontramos a rede social, não só eu, né? Várias pessoas encontrou a rede social e lá mesmo ele já portava nas fotos, né? Armamentos ali, até motocicletas, né, pessoal? Que é impossível se ter assim uma pessoa de baixa renda, né? Ter uma moto daquele nível, entende? Então, tá passando aí pra vocês. Mas vamos lá, vamos dar play aqui. Então ficou mais famoso, entre aspas, da cabeça separada dele numa árvore e tal. Ela falando que ele era do bem, não sei o quê. E depois os caras foram encontrar várias coisas que ele era envolvido com o movimento. Sim, né? Beleza, então aqui a gente tem alguns pontos de vista. A gente tem o cara que acha que foi uma chacina. A gente tem... E aqui tem bem mais gente, inclusive a galera da própria favela, que fez-se uma pesquisa e a maioria da população, 80 e poucos... Isso daí é um outro ponto interessante também. Dei uma pesquisada também pra saber e realmente rolou essa pesquisa, pessoal. Tá passando aí pra vocês, tá bom? Realmente aí 87, alguma coisinha ali tava a favor da mega operação, tá bom? Tá rolando aí pra vocês. Se você quiser o link das notícias, tá toda na descrição, tá bom? Vamos lá, vamos dar play. No resto do Brasil, se eu não me engano, posso estar enganado no número, 87% das pessoas que estavam lá apoiam esse tipo de operação, né? E aí, uma coisa que chama atenção é a seguinte, esse tipo de ação, esse tipo de confronto, só é possível lá no Rio de Janeiro. Aqui em São Paulo, a gente já teve algum, não desse tamanho, porque esse foi o maior de todos. Antes do Nantes responder, eu já vou falar, respondendo já essa pergunta do Igor. Eu não me lembro de uma operação nesse nível aqui no estado de São Paulo, tá bom? A única que rolou, que acredito eu, seja do Carandiru, né? Porém no Carandiru ali tem as suas controvérsias, né? Tá bom? Mas rolou uma parada assim, mas no Carandiru, acredito eu. Vamos lá, vamos ver qual que vai ser a resposta aí do Nantes. Mas a gente tem necessidade / já aconteceu algo parecido com isso aqui em São Paulo? O que fizeram o comparativo fizeram até um paralelo com o Carandiru, mas o Carandiru foi uma situação totalmente diferente, né? O Carandiru, as tropas do choque na época, eu era uma criança, mas eu falo também por ouvir dizer e por conversar com pessoas que atuaram lá no dia. O Carandiru era uma mega rebelião no dia, os indivíduos estavam também com faca, estavam com seringas, inclusive, infectadas com sangue, com HIV, para combater os policiais no dia. E aí chegou-se a um número de 111 mortes, que foi o que foi publicado e veiculado. Em tese, pessoas muitas vezes ligadas a ONGs de direitos humanos acusam a polícia de ter promovido um dos maiores massacres da história. Era o que era acusado o Carandiru, os policiais que agiram lá. E você conversa com os policiais, você imagina você entrar num ambiente alagado com água até o joelho, um ambiente de baixa luminosidade, bandidos altamente periculosos e vindo para cima de você. Não tem o que você fazer.
Só que hoje, eu fazendo uma análise rápida de território, embora eu esteja fora da rua já há uns 2 anos, quase 3 anos, mas eu acredito que em São Paulo não haja campo para haver um confronto. Então, vamos lá, vamos dar um pause aqui, eu vou falar um pouquinho, né, a respeito pra gente ver se a gente tá seguindo quase que a mesma lógica de pensamento, tá bom? Acredito eu também que aqui em São Paulo não daria pra estar fazendo esse tipo de operação, até porque em São Paulo não tem favelas a nível Rio de Janeiro. Rio de Janeiro as favelas são muito altas, né? Então fica muito mais fácil dos bandidos estarem, os traficantes, bandidos, enfim, estarem alvejando a polícia a hora que ela está tentando adentrar na favela. Agora aqui em São Paulo, a maioria das favelas não são tão altas assim, tá bom? Existem alguns modelos aí, beleza, mas para igualar a Rio de Janeiro, eu acho que não existe, tá certo? Mas vamos lá, vamos ver a opinião do Nantes aí, né? Pronto, dessa magnitude, principalmente por conta do território. Existem alguns focos, principalmente na Baixada Santista, de criminosos que tentam imitar o Rio de Janeiro, principalmente por conta do terreno, nos morros, mas a quantidade em menor número. Existem criminosos com fuzil no interior dessas comunidades, existem criminosos dispostos a atirar em viatura, tanto que recentemente nós tivemos policial da Rota, perdemos 2 em 2023 e 2024. Um foi em julho de 23, o outro foi em fevereiro de 24. Lá em Santos. Lá em Santos, na Baixada Santista. Nós perdemos, um foi em Santos e o outro foi no Guarujá. Não, na divisa ali de São Vicente também. Nós perdemos 2 policiais em situações parecidas com essa do Rio. Porém, a quantidade de indivíduos hoje, lá no interior das comunidades, é em números menores. O Rio de Janeiro, infelizmente, ele, ao longo dos anos, vem se arrastando, e principalmente por conta de algumas proteções, impedimentos da polícia agir. Os indivíduos, os marginais, foram tomando o território de uma maneira que hoje a gente vê aí. Eu acredito que não tem um especialista maior para falar de Rio de Janeiro do que o Pimentel. E ele explanou muito bem durante esses dias, ao longo desses dias aqui na imprensa. Ele mostrou o que é o Rio de Janeiro, o que é o crime organizado, a maneira que eles tomam o território, a maneira que eles sequestram. Esse Pimentel que ele comentou aí, pessoal, é aquele policial que era do BOPE, né? Que inclusive saiu um filme aí, né, o Tropa de Elite, foi em cima da vida desse Pimentel, tá certo? As pessoas que moram ali dentro, praticamente no território, e impõem as regras deles, né? Existe relatos, muitas vezes, dos próprios criminosos criarem bloqueios, como se fosse um bloqueio policial de parar o veículo, abordar e revistar quem está no interior do veículo, inclusive, para identificar se é policial ou não. Recentemente nós tivemos casos de policial que estava passando no meio da comunidade, que foi identificado, não sei se chegou a ver, lembra? Num Honda Fit, que balearam a polícia e soltaram ladeira abaixo. Então, assim, o policial lá muitas vezes morre só pelo fato de ser policial. Virou uma guerra, né? Instalou-se uma guerra lá em quantidade muito grande, numerosa de indivíduos envolvidos com o crime. Isso não chegou em São Paulo, então, por conta disso, eu acredito que em São Paulo não teria um confronto dessa magnitude. Entendi. Aqui em São Paulo, a sensação que eu tenho... Bom, eu sou carioca. E a sensação que me parece é que aqui em São Paulo o crime é mais organizado. O que eu quero dizer com isso? Lá no Rio, por conta de como funciona o crime lá no Rio, que a gente tem mais de uma facção, e a gente pode adicionar, inclusive no bolo das facções, as milícias, né? Sim. Aí do outro lado a gente tem a polícia, a gente tem ali então uma cena de guerra deflagrada mesmo, não entre a polícia e todos os bandidos, é entre a polícia e todos os bandidos e entre os bandidos também. Exatamente. Né? Aqui é diferente, aqui as coisas, tipo, o PCC comanda. Isso, como ele comentou aí no vídeo, pessoal, realmente, lá no Rio de Janeiro as facções são diferentes, né? Lá eles brigam entre eles por territórios, tá certo? E brigam também com as polícias, claro, né? Enfim, então ali rola isso, entendeu? Já aqui no estado de São Paulo, o Igor não completou, porque eu parei o vídeo, mas com certeza ele vai falar, já aqui no estado de São Paulo existe apenas uma facção, né? Que todo mundo já conhece aí, que é o PCC, tá certo? Que é ela que comanda todo aí o estado de São Paulo, né? Tal, né? Tudo que tem a ver com crime. Entre aspas. Entre aspas. Lá no Rio a gente tem mais de uma facção e tem as guerras, inclusive, uma tentando tomar território da outra o tempo inteiro. O Pimentel teve aqui sexta e ele disse que eles tinham, os criminosos que estavam envolvidos nessa mega operação aí, eles tentaram invadir, acho que o Morro da Quitanda no dia anterior e tentariam novamente, né? Sim. Então isso é uma coisa, infelizmente, comum lá no Rio, essa guerra por território, né? Aqui em São Paulo a gente tem uma situação completamente diferente. Aqui a gente tem só o PCC, né? E sem contar também a diferença topográfica, né? Lá no Rio. E esse é o principal. Tu acha que esse é o principal? Esse é o principal. Inclusive, a topografia do Rio de Janeiro, ela facilita a vida do cara, do traficante, né, cara? Porque uma coisa é você
aqui a gente tem um problema também lá no litoral, que é as palafitas, né? As palafitas aqui no litoral é palafita e alguns morros tem ali, mas nada chega em comparação ao Rio de Janeiro, entendeu?